Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar em O Fator Sorte, do Max Gunther. Um livro, olha, bem instigante, né? Ele encara de frente aquela pergunta que todo mundo já se fez. Sorte é só acaso ou tem algo mais? Será que dá para influenciar? E o Gunther faz isso usando um monte de histórias reais, fascinantes mesmo. Exato. E o legal é que o livro não tenta vender uma resposta fácil, uma fórmula. Pelo contrário, ele apresenta um panorama, sabe? Diferentes visões sobre a sorte. Vai do misticismo, passa pela matemática, pela psicologia, tudo costurado com experiências de gente comum e famosa. Então, a nossa missão aqui é meio que destrinchar essas ideias, né? Tentar ver se surge algum padrão, alguma coisa que diferencie quem tem sorte de quem não tem. Interessante isso, porque o Gunther ele meio que sugere que, a gente não controla a sorte como um carro, mas talvez dê para, digamos, se posicionar melhor para quando ela aparecer, né? Vamos então dar uma olhada nessas histórias, nessas teorias que ele traz. Começando pela própria complexidade do assunto. O livro já abre falando que sorte é um negócio complicado, né? Escorregadio. Muita gente só pensa, é o nome que a gente dá para quando algo aleatório acontece e a gente não controla. Mas aí o Gunther provoca, né? Será que é só isso mesmo? Ou tem mais coisa aí? Pois é. E ele já joga uns exemplos bem contrastantes para mostrar essa ambiguidade. Tem o Eric Leake, por exemplo. O cara ganhou uma fortuna na loteria e ele tinha uma visão quase mística da coisa. Acreditava que a sorte meio que escolhe quem está preparado para usar o dinheiro para o bem, sabe? Ele e uma amiga, a Tilly, tiveram até sonhos que pareciam prever os números. É quase uma recompensa, né? Nossa, uma visão bem particular. E aí, no extremo oposto, tem a história da Jeanette Melanson. Essa aí parece que nasceu virada para a lua, né? Coitada. Uma sequência de azares. Acidente na infância, perde emprego por coisa que não fez, relacionamento que acaba mal, doença na família, grana curta. Exatamente. Uma maré de azar sem fim, aparentemente, e ela colocava a culpa toda no destino, no horóscopo, ficava esperando os astros mudarem a favor dela. É como se ela se sentisse totalmente à deriva, sem controle nenhum, né? Totalmente. E ainda tem uma terceira visão, mais pé no chão talvez, a do gerente de cassino. Ah, sim, o Sherlock Feldman. Ele via a sorte mais como eventos aleatórios mesmo, às vezes até com uma ironia cruel. Ele conta aquela história incrível do sujeito super azarado que, num acidente, num erro, acaba apostando e ganhando uma bolada na roleta. Só que ele não consegue nem pegar o prêmio inicial, o dinheiro para validar a aposta, porque a esposa tinha levado todo o dinheiro dele da carteira, até os trocados. Que coisa! Não acredito. Pois é. Essas histórias logo de cara mostram isso. A sorte tem muitas faces. E como a gente enxerga depende muito da nossa perspectiva, né? Sem dúvida. E o Gunther, ele discorda bastante daquela ideia, acho que do Emerson, né? De que só gente ingênua acredita em sorte. Ele mesmo usa exemplos da própria vida. Pequenos acasos que mudaram tudo, como os pais dele se conheceram por causa de uma gripe, ou como ele conheceu a esposa porque um executivo ficou doente e atrasou uma proposta de emprego para ela. Coisas mínimas com impacto enorme. Isso. E aí entra uma tensão que o livro explora muito bem. A sorte versus a razão. A sorte é meio que um tapa na cara da nossa necessidade de controle, de planejamento, né? A gente se esforça, estuda, planeja, tem talento, é corajoso, mas o Gunther argumenta que, olha, sem aquela pitada de sorte na hora H, nada disso é garantia de sucesso. É um fator que, por mais irracional que pareça, não dá para simplesmente ignorar. E essa tensão fica claríssima quando ele compara as vidas do Isur Danilovich, que a gente conhece como Kirk Douglas, e um outro cara, o Charlie Williams, o Nariz de Banana. Os dois nasceram pobres, mesma cidade, mesma época. Só que um virou um astro de Hollywood mundialmente famoso e o outro acabou mendigo. Como pode, né? Destinos tão opostos. Pois é, a história do Charlie Williams é de cortar o coração.
É um exemplo de como a má sorte pode ir minando a pessoa, sabe? Mudou de cidade na infância, foi para a escola ruim, sofreu bullying. Teve chance de melhorar, mas aí veio a guerra ou um acidente de carro que botaram a culpa nele injustamente. Cada coisinha parecia fechar uma porta. E o golpe final, que ironia, foi descobrir um abrigo que acabou tirando a urgência dele de procurar trabalho e selou o destino dele. Nossa, pesado. Já o Kirk Douglas, apesar da pobreza inicial, parece que encontrou os empurrões certos nos momentos certos, né? Uma professora que viu o talento dele para atuar, Exato. o encontro com a Lauren Bacall, que foi super importante para ele ir para o cinema, Fundamental, né? um palpite que ele teve para fazer um filme de baixo orçamento, O Campeão, que acabou estourando e fazendo dele um astro. E aquela intuição de não pegar o avião do Mike Todds que acabou caindo. Uau! O ponto central que o Gunter levanta aqui não é só dizer um teve sorte, o outro teve azar. É mais complexo, é como o caráter da pessoa, a determinação, o talento, interagem com as circunstâncias, com o que acontece com ela. O próprio Douglas reconhecia isso, falava do tal fator X, a sorte. Essas vidas paralelas mostram de forma muito dramática como o nosso caminho é moldado por essa mistura, sabe? Fatores internos e externos. Não é só quem você é o que te acontece também. Isso faz a gente pensar, se a sorte pesa tanto assim, como é que a gente tenta entender isso? O Gunter mapeia as principais tentativas de explicação, né? Sem necessariamente comprar uma delas. Isso mesmo. Uma das mais comuns, claro, é a teoria da aleatoriedade. Basicamente, a matemática e a estatística dizendo, olha, com bilhões de coisas acontecendo o tempo todo, é esperado que coincidências bizarras e eventos improváveis aconteçam. É estatístico. Ele cita aquele caso clássico da igreja em Beatrice, Nebraska, Ah, eu lembro dessa história. que explodiu bem na hora do ensaio do coral, mas todos os 15 membros se atrasaram naquele dia, cada um por um motivo diferente, salvo todo mundo. Incrível. A matemática explica que sim, essas coisas podem acontecer. A limitação óbvia é, a gente não sabe quando vão acontecer, né? Faz sentido, matematicamente falando. Mas para quem vive a situação, parece meio frio, né? Deixa tudo na conta do acaso. Não é à toa que muito jogador, como aquele Major Riddle que ele cita, sente que a sorte é algo mais palpável, algo que dá para testar. Sim, essa insatisfação com a pura aleatoriedade abre espaço para outras ideias. Por exemplo, as teorias psíquicas. Aí entra a parapsicologia, telepatia, telecinese, mas principalmente a pré-cognição, né? A capacidade de antever o futuro, de ter um pressentimento. O Gunter menciona casos como o do Randy Portner, que ganhou na loteria 19 vezes. E ele dizia que sentia a hora certa de jogar. 19? Nossa. Ou aquela mãe que sonha com o lustre caindo bem em cima do berço, acorda assustada, tira o bebê e o lustre cai mesmo. Uau. O problema aqui, claro, é a dificuldade de comprovar cientificamente, né? De replicar isso em laboratório. Fica muito no campo do relato pessoal. Entendi. E depois tem aquela ideia da sincronicidade ou serialidade, do Jung e do Kammer. Essa parece mais filosófica. É, um pouco mais. Sugere que existe um princípio organizador no universo que não funciona na base do causa-efeito que a gente está acostumado. Seria algo que conecta eventos por significado, sabe? Criando padrões, coincidências que vão além da simples probabilidade matemática. O exemplo clássico é o dos sósias na prisão Will e William West, idênticos, só diferenciados pelas digitais. Impressionante. Ou aquelas sequências inacreditáveis do Charles Wells quebrando a banca do cassino em Monte Carlo várias vezes seguidas. Desafia a lógica, né? Parece que sim. E a história da Linda W. que ele conta, cuja vida foi repetidamente impactada por problemas ligados ao álcool de formas muito diferentes, pode ser vista também por essa lente, né? Um padrão trágico, mas significativo, que se repete. Sugere uma ordem por trás das coisas que a gente não entende direito. E por último, ele fala das explicações ocultas e místicas. É isso. As mais tradicionais, digamos assim. Exato, aí entra tudo, numerologia, gente usando data de nascimento para investir na bolsa, como William Barber,
Astrologia, como a Jeanette Mallinson, que culpava os astros, ou aquela vidente que previu algo para a esposa do Gunther, amuletos, como a esquiadora que perdeu o dela e começou a ir mal, sonhos que prevêem números da loteria, e até a ideia da vontade divina, né? A escritora Irene Kempen, que sentiu Deus guiando a vida dela da desgraça para o sucesso. São formas bem antigas, né? De tentar achar sentido ou até controlar um pouco a sorte. Mostra essa necessidade humana profunda de encontrar ordem, significado, propósito, mesmo onde parece só haver o acaso, né? Ok, então, ele passeia por tudo isso. Matemática, parapsicologia, filosofia, misticismo, um leque bem amplo. Mas e aí? Onde ele quer chegar com isso tudo? Ele meio que escolhe uma teoria favorita? Ou diz qual é a certa? Então, aí que tá o pulo do gato do livro, acho. Ele não faz isso. Depois de explorar todas essas maneiras de entender a sorte, o Gunther muda o foco. Ele começa a observar o que as pessoas que parecem ter mais sorte consistentemente fazem. Quais são os comportamentos, as atitudes que elas têm em comum. E ele chama esse conjunto de características de ajuste da sorte. Ah, interessante. Então ele não está mais tentando explicar a origem da sorte, mas sim observar o que as pessoas sortudas fazem na prática. Isso me parece bem útil, na verdade. E quais são esses padrões, esse ajuste da sorte? Ele lista 5 componentes principais. O primeiro é o que ele chama de a rede de contatos ou a teia de aranha. Pessoas sortudas, ele observa, tendem a ser mais abertas socialmente. Elas constroem e mantêm redes de contatos grandes e diversificadas, conversam com estranhos, se interessam de verdade pelas pessoas, e isso simplesmente aumenta a chance de oportunidades surgirem por meio dessas conexões. Tipo o Kirk Douglas conhecendo a Lauren Bacall que você mencionou antes. Exatamente, foi uma conexão que abriu portas inesperadas. Quanto mais gente você conhece e se conecta de verdade, maior a superfície de contato para a sorte aparecer, né? Faz todo sentido. Mais gente, mais portas, mais chances. Legal. E o segundo componente? O segundo é dar atenção à intuição, aos palpites. Pessoas sortudas aprendem a ouvir e, às vezes, confiar nos seus instintos, especialmente em áreas onde elas já têm alguma experiência, algum conhecimento. O Gunther, citando psicólogos, sugere que intuição não é mágica, é o cérebro processando um monte de informação de forma rápida, subconsciente. A chave seria aprender a diferenciar um palpite, que vem dessa base de dados interna, digamos assim, de um simples desejo ou medo. Ele cita o Conrad Hilton, que num leilão de hotel teve um palpite, apostou mais alto do que o planejado e ganhou por uma margem mínima. Foi pura intuição ali. Mas como saber se é um palpite real ou só vontade de que algo aconteça? Isso parece ser o mais difícil, né? É super difícil. E o livro reconhece isso. Não tem fórmula. Mas ele sugere que os sortudos talvez sejam mais abertos a considerar esses sinais internos, a não descartá-los de cara. Avaliam se o palpite faz sentido dentro do conhecimento que tem, se ele persiste. Não é garantia, mas é uma ferramenta a mais. Entendi. É mais sobre estar aberto a ouvir essa voz interna. Ok. E o terceiro? O terceiro é a ousadia, mas uma audácia controlada. Pessoas sortudas se mostram dispostas a correr riscos para agarrar oportunidades. Elas saem da zona de conforto. Mas, e aqui está o ponto, são riscos calculados. Elas avaliam o que podem perder. Diferenciam bem a ousadia que é arriscar sabendo qual é a perda máxima e se ela é aceitável, da precipitação, que é se jogar no escuro. O J. Paul Getty, que ficou bilionário com petróleo, é um exemplo. Ele arriscou, mas começou pequeno, controlando os custos. A pergunta é, qual o pior cenário aqui? Eu aguento? Se sim, eles vão. Isso faz sentido. E acho que conecta bem com o quarto ponto, que eu achei muito interessante. O efeito catraca. Saber a hora de parar, né? Exatamente. Saber cortar as perdas rapidamente, isso é crucial. Se um caminho não está dando certo, pode ser um investimento, um projeto, um emprego, até um relacionamento. As pessoas que ele descrevem como sortudas têm a disciplina de admitir que não deu, sabe? E sair fora. Em vez de ficar insistindo, jogando mais tempo, dinheiro ou emoção em algo que está falhando,
elas param, minimizam o dano, como uma catraca que só anda para frente e trava para não voltar. A ideia é não deixar um erro pequeno virar um desastre. A regra do Gerald Loeb para vender ações que caem um percentual. Isso, é um exemplo prático disso. Liberar recursos mentais, financeiros, emocionais para tentar de novo em outro lugar. Parar de perder tão importante quanto tentar ganhar. É uma disciplina danada, imagino. Admitir o erro e mudar o rumo. E o quinto e último. Esse parece meio paradoxal. O paradoxo do pessimismo. Como assim? Pois é, parece estranho, né? Mas a ideia é que as pessoas sortudas não são aquelas otimistas cegas que acham que tudo sempre vai dar certo. Elas praticam um tipo de pessimismo estratégico. Elas pensam no que pode dar errado. A famosa lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, dará. E elas aceitam que não têm controle sobre tudo. É a tal lei de Mitchell, que o Gunther brinca dizendo que a gente não controla os eventos totalmente. E como isso ajuda a ter sorte? Ajuda porque, ao antecipar problemas e aceitar a incerteza, elas se preparam melhor, ficam mais protegidas quando a má sorte realmente bate. Não são pegas totalmente de surpresa. E, o mais interessante, ao não ficarem paralisadas pela necessidade de ter certeza absoluta antes de agir, elas se tornam mais flexíveis, ficam mais prontas para aproveitar a boa sorte inesperada quando ela surge. Elas não precisam que tudo esteja perfeito para tentar algo novo. Entendi. Então é tipo, espere o melhor, mas se prepare para o pior e aceite que o universo não gira ao seu redor. E isso te deixa mais resiliente e aberto para quando a oportunidade aparecer. Precisamente. Essa aceitação da incerteza e da possibilidade de falha, paradoxalmente, as tornam mais ágeis para navegar no caos da vida e capitalizar as boas reviravoltas. Então, resumindo, o fator sorte não dá a chave para a gente controlar a sorte diretamente, mas ele sugere que a gente pode sim ajustar a nossa abordagem, né? Nossas conexões, a atenção que a gente dá para a intuição, a coragem para agir, mas com cautela, e até a forma como a gente encara a incerteza. E que tudo isso, de alguma forma, parece alinhar a gente melhor com as oportunidades que a vida traz. É como aprender a jogar melhor com as cartas que a gente recebe, mesmo sem escolher as cartas. Exatamente essa a ideia. A grande mensagem para mim é que talvez a gente não possa fabricar a sorte do zero, mas a gente pode cultivar um ecossistema pessoal, sabe? Interno e externo, que seja mais fértil para ela aparecer e florescer. O ajuste da sorte é sobre cultivar esses hábitos, essas atitudes. E isso deixa uma reflexão final bem interessante, né? Se uma parte importante da sorte está em como a gente percebe e reage ao que acontece, que pequeno ajuste a gente poderia fazer no nosso dia a dia, talvez na forma como a gente fala com as pessoas, ou como a gente considera um palpite, ou até como encara o imprevisto, que poderia aos pouquinhos começar a inclinar a balança um tiquinho mais para o nosso lado. Fica aí para a gente pensar. Uma pergunta excelente para a gente levar daqui. Foi uma análise realmente fascinante de um tema que, no fundo, mexe com todo mundo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração de O Fator Sorte.